Salve pessoal, meu nome é Saulo Henrique, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse canal aqui que eu falo sobre engenharia, economia, eletricidade, entre outros. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a rentabilidade real dos sistemas fotovoltaicos on-grid. Então vamos aqui para a minha planilha. Então pessoal, aqui a minha simulação, eu fiz uma simulação seguinte. Eu peguei um sistema que gera 6,4 kW de pico, tá saindo a R$ 34.000. Eu fiz essa cotação real, e vamos fazer aqui a análise então de tudo aqui. Começando a geração média ao ano de 8.976 kWh por ano, geração mensal de 748 kWh por mês, o que daria R$ 688,16 com o meu quilowatt a 92 centavos, que é o preço aqui da minha região. Então, o que é, começando aqui o investimento? Eu invisto R$ 34.000 e a ideia é eu ter esse retorno de 688,16 ao longo do tempo, para eu não tendo que pagar energia. Então, eu ganharia, a princípio, esse valor aqui, certo? Tem uma taxa mínima, daqui a pouco eu chego nisso. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o problema que eu vejo nas análises que o pessoal faz da rentabilidade desses painéis? O que acontece? Eles não levam em consideração os custos operacionais ao longo do tempo e também a depreciação dos componentes. Então, começando aqui, vamos supor, o período para amortização do valor inicial. O pessoal gosta muito de usar esse tempo. O que é? Eles pegam os R$ 34.000, e dividem, né? Dividem pelo meu período aqui e fala, em tantos meses, nesse tanto aqui, por exemplo, aqui é o que você pagou. Mas o que você pagou? Não, você ainda tem algumas coisas para pagar depois, tem a taxa mínima, tem várias outras coisas. Não é uma coisa que você pagou assim, pronto, esquece e já era. Então, para isso eu criei aqui a minha amortização total, que leva em consideração que o meu custo total no período. O que é o meu custo total no período? Meu custo total no período é o meu custo da implantação, que é os R$ 34.000, mais o meu custo ao longo do tempo. E o que é esse meu custo ao longo do tempo? Simples, tá? Aqui é o meu custo operacional. O que é? Eu levei em consideração uma troca de inversores, como é o meu período de 40 anos, que é o período que eu considerei aqui. Geralmente o pessoal até faz com 30. Então eu considerei 40 anos. Como os inversores da Frons, que é uma das melhores marcas aí do mercado, eu vi no site deles que eles têm a vida útil de 20 anos. Então eu considerei, como é 40 anos, então eu vou ter uma troca de inversor e depois ao final eu vou ter um inversor, só que completamente depreciado, sem valor nenhum de mercado. Então eu vou gastar dois inversores. Considerei aqui uma troca de inversor e a depreciação. Mas voltando aqui para os custos operacionais, então eu considerei aqui visitas técnicas, uma visita técnica cada um ano, coloquei aqui um valor, reparos eventuais, e aqui na parte de depreciação, o que é interessante, eu separei aqui o custo de projeto, homologação e instalação. Ele é um custo que eu considerei que o que acontece? É um custo que é um valor que você paga, e como ele é meio que personalíssimo, então você usou, para aquela sua região, você não tem mais esse valor, é um valor que você gastou. Depreciação final do inversor, eu já expliquei por quê, porque eu gastei a vida útil inteira dele. E a depreciação final dos painéis, o que eu considerei aqui? Os painéis, eles perdem eficiência ao longo do tempo. Eu considerei aqui, eu achei que eles perdem a eficiência de 0,8% ao ano. Tem até aquela conta que o pessoal considera, que eles garantem na garantia, que é de 80% até os 25 anos. Como é que eu estou fazendo 40? Eu achei o 0,8 e fiz a tabela aqui, onde eu acho a queda ao longo do tempo. Aqui deu mais ou menos 70% em 40 anos. Mas claro, ninguém ia pagar num painel que já está com 70% do valor dele. Então eu coloquei mais 50%. Então está 50% de 70% do valor. Cheguei nesse valor aqui. E depreciação final dos demais componentes. Aqui deu a minha depreciação. E por que é interessante eu considerar a depreciação desse jeito? É simples, é para eu ficar com o investimento mais parecido com o investimento financeiro. Por exemplo, na poupança. Na poupança eu vou lá, invisto R$ 100.000, eu tenho aquela rentabilidade ao longo dos meses, né? Ao longo do tempo. Mas eu ainda tenho esses R$ 100.000. O dinheiro ele não sofre uma depreciação. Na verdade, ele sofre uma depreciação, né? Que a gente tem a inflação, mas aqui
para ilustrar até melhor, eu considerei um outro investimento aqui financeiro, que é o Tesouro Direto IPCA, que ele é um tesouro que ele corrige a inflação e daqui a pouco eu vou chegar nele aqui, terminando aqui de explicar a depreciação. E por que é interessante? Se eu não considerar a depreciação, eu não vou poder comparar com esse tipo de investimento. É muito interessante eu fazer isso. Aí o que acontece? Até o meu Levelized Cost, que eu vou explicar aqui o que é isso, ele considera que eu queimei todo esse investimento, todos os meus 34 mil reais nos 40 anos, mas não é isso que acontece, certo? Então, aí eu considerando a depreciação, o cálculo fica muito melhor, porque eu tanto não queimo todos os meus 34 mil reais, mas como também a rentabilidade não é como em outras aplicações que eu ainda tenho dinheiro, certo? Eu tenho que devolver o meu capital, por exemplo, o inversor terminou, é a mesma coisa de eu citar. Vamos supor que eu peça para uma pessoa fazer esse investimento. Eu vou perguntar para ela, quanto que rendeu por mês? Deu tanto. Não, mas eu quero sair, eu quero meu dinheiro de volta. Então, a pessoa ela teria que te devolver esse dinheiro em todo, por mais que ela teve os gastos delas lá ao longo do tempo. É nisso que eu quero chegar aqui, considerando a depreciação. Então, aqui também eu considerei o meu período de amortização total, considerando a taxa mínima, porque eu também considero a taxa mínima aqui um custo, e eu gosto muito desse valor aqui, só que eu também não uso ele tanto, porque o que acontece? A taxa mínima eu vou pagando ela ao longo do tempo. Para ficar um valor mais exato, eu teria que trazer ela com juros do futuro para o presente, certo? Eu uso muito esse valor aqui só para eu ter uma referência. Explicando aqui de novo o meu Levelized Cost, eu ainda não achei esse termo aqui, alguém que usa esse termo no português. O que ele é? Simples, ele é o meu custo total do período, que é a implantação mais o operacional, dividido pelo tanto que gerou que líquido, que é o tanto que gerou dos painéis, tirando a queda da eficiência. Meu Levelized Cost com depreciação, olha só, dá um valor um pouquinho menor, por quê? Porque eu não queimo esses 34 mil reais, ainda sobrou um pouco de valor de mercado ainda. Eu considerei aqui que sobrou, por exemplo, uns 9 mil reais. Vamos citar um exemplo aqui que a pessoa vai comprar sua casa, ela tem esses painéis, aí você que está vendendo a casa fala, olha, eu tenho um painel aqui que ele já está há mais de 40 anos, mas eu te faço ele por um preço X. Aqui eu considerei mais ou menos uns 9 mil, de 34 caiu para 9 em 40 anos. E aqui eu coloquei aqui o meu custo de quilowatt, que esse aqui nada mais é que esse custo do Levelized Cost com depreciação, mas considerando a taxa mínima como um custo. Novamente aqui com a taxa mínima, né, o que acontece com ela? Por que eu considero ela um custo? Porque ela é uma energia, você pode usar você pode consumir essa energia? Pode. Só que essa energia, a concessionária ela te obriga a pagar, mas ela te vende muito mais caro. Olha a diferença de preço. Eu estou com um quilowatt-hora aqui, vamos supor, 14 centavos, eu tenho que comprar da concessionária por 92. Então, olha a diferença, dá 78 centavos de diferença. Então, eu considero a taxa mínima sim um custo, por mais que você use essa cota mínima de energia. Certo? Então, continuando aqui, olha o balanço geral daqui da minha geração. Considerei aqui, dá esse valor de quilowatts ao longo do tempo, multiplicado pelo valor do preço, eu consigo aqui ter essa rentabilidade, tirando a eficiência, a taxa mínima, o custo ao longo do tempo, a depreciação e o custo inicial, cheguei aqui nesse valor, 216.051, certo? E isso dividido, fazendo uma média, dividido pelo tempo, né, em mês, deu 450,11. Olha aí só a diferença para os meus 688,16. Por quê? Porque eu tenho meus custos, tenho a depreciação e tenho os custos operacionais e a taxa mínima ao longo do tempo. A rentabilidade média ao ano eu cheguei de 15,89%. E aqui o meu total ao fim do período, 250.051. Por que é esse total ao fim do período? É esse valor, o total do período, mais os 34 mil reais. Por quê? Porque eu considerei a depreciação. Por isso que é interessante. E aqui eu coloquei em comparação o Tesouro IPCA, que é o tesouro que ele corrige com a inflação. A rentabilidade dele está de 14,18% ao ano. Tem o imposto de renda aqui, eu já considerei. E nesse primeiro exemplo aqui,
é o rendimento que, por exemplo, eu aplico os R$ 34.000 e eu vou ter aquela rentabilidade mensal e eu sempre vou tirar aqueles jurinhos. Aqui já está também com o imposto de renda. Apesar de nem ter o Tesouro Direto mensal, ter ele semestral, eu considerei só para citar aqui de exemplo, para a gente poder comparar. E aqui está o tesouro acumulado. O que é o tesouro acumulado? Eu pegar os R$ 34.000, deixar rendendo e sempre reinvestindo os juros. Eu reinvestindo, fazendo aquela famosa bola de neve. Só que por que isso aqui não é ideal comparar? Porque a rentabilidade dos painéis, ela é mensal, né? Ela vai me entregando esses painéis, esses quilowatts-hora. E tá, pessoal, qual que é uma consideração que eu tenho que fazer aqui sobre os quilowatts-hora? Aqui eu estou considerando que você está usando todos esses quilowatts-hora, toda essa energia que você está gerando, certo? Muitas pessoas não consideram isso. Por exemplo, fazem um projeto fotovoltaico com a minha geração muito acima do meu consumo. Então, quanto mais eu tiver a geração deslocada do consumo, pior. Por quê? Porque a concessionária, ela me remunera, não é em dinheiro, ela me remunera em crédito para poder usar depois. Então, na verdade, é uma rentabilidade que não é que eu estou ganhando dinheiro, eu estou deixando de gastar. E aí, o que acontece? Se eu tiver a minha geração com muito quilowatt-hora além do que eu estou consumindo, então eu estou gerando crédito e eu estou perdendo rentabilidade, eu estou ficando com custo de oportunidade aí. Então esses valores aqui eu estou considerando que todos os quilowatts-hora estão sendo usados. Então todos esses, quanto que deu aqui? Todos esses 359.000 quilowatts-hora, eu estou usando todos eles ao longo do tempo, certo? E tá aí. Acabou aqui, temos mais alguns problemas aqui, temos que é o problema da taxação. Eu explico a taxação em outro vídeo meu, eu vou deixar aqui no card e no link na descrição também. E o que é? Hoje, a concessionária, ela está te devolvendo 1 para 1. Você injeta 1 kW, você faz o crédito e depois você recebe de novo, certo? Mas o que acontece? Acontece que o TCU já disse isso e eu também, há algum tempo, eu vinha pensando nisso. O que acontece? As pessoas que estão usando energia solar, o sistema on-grid, elas não estão pagando pela distribuição. E as concessionárias, elas não ficam com esse custo para elas. Não existe almoço grátis. Quando o governo impõe alguma coisa, eles vão lá e dividem entre todo mundo. Então acaba que tudo isso, esses custos da distribuição que as pessoas que estão injetando não estão pagando, vai para o quilowatt-hora e vai para todas as pessoas que usam a energia, que pagam a conta de luz. Então acaba que quem não tem energia solar está pagando para quem tem. É um incentivo que o governo está dando para quem tem, né? Um incentivo que eu acho errado dessa parte. E o TCU já viu isso, mandou a ANEEL revisar isso, justamente por causa disso, que está beneficiando algumas pessoas em detrimento de outras. Então eu vou considerar aqui uma taxação de 30%. Lembrando aqui que eu tenho o meu multiplicador da taxação, por quê? Porque não é todos os quilowatts-hora que são taxados. Eu tenho meu consumo instantâneo e eu tenho o tanto que eu injeto. O tanto que eu injeto que gera crédito para eu usar depois que sofre taxação. Aqui eu considerei uma razão de 75%. Você injeta 75% e fica com 20%. É uma média. E vejam aqui como que reduziu a rentabilidade. Agora foi para 10,42% com a taxação. Olha como que diminuiu. Olha como que os prazos aqui mudaram. Certo? E temos mais outro problema aí, qual que é? É o preço do quilowatt-hora, o preço de mercado do quilowatt-hora. Vamos aqui. Em economia, tudo funciona como oferta e demanda. Se eu tenho aumento de oferta e diminuição da demanda, o que acontece com os preços? Eles caem. Então vamos citar um exemplo aqui. Vamos desconsiderar por hora a intermitência da energia solar. Sobre outras fontes de energia, por exemplo, a hidrelétrica e as térmicas, né? As termonucleares também. As térmicas, vamos considerar assim, o que acontece? Se muitas pessoas começam a gerar a própria energia, então eu reduzo a demanda do sistema e eu aumento a oferta porque essas pessoas estão injetando também energia no sistema. Então eu tenho aumento da oferta e diminuição da demanda. O que é a tendência do quilowatt-hora acontecer? É ele abaixar de preço. E se ele abaixar de preço, a sua rentabilidade reduz. Por quê? Porque agora você está deixando de comprar uma coisa que está ficando mais barata. Vamos citar um exemplo aqui.
o quilowatt-hora 92 centavos, eu vou colocar 80 centavos. Olha como que já diminuiu. Foi para 8,65% de rentabilidade. Vamos colocar agora 70 centavos. Aí foi para 7,17%. É muito interessante a gente fazer essa análise aqui com o preço do quilowatt-hora, que muitas pessoas não consideram isso, que quanto menor o quilowatt-hora, maior o seu custo de oportunidade. Igual, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, que você resolva, ao invés de comprar ovos no supermercado, começar a criar galinhas. Você vai ter o seu custo de montar o galinheiro, tudo, ter as galinhas, só que se o preço dos ovos abaixa, o que acontece? Acontece que você perdeu rentabilidade, você fez os seus investimentos lá e agora você tem muito mais custo de oportunidade aí. Tá certo que você não vende os ovos, mas você está perdendo por quê? Porque você está deixando de comprar uma coisa que ficou mais barata. Então, e você está produzindo uma coisa que agora ela está mais barata, então a sua rentabilidade cai. E é por isso, pessoal, que eu recomendo muita calma na análise de investimentos de energia solar, para você analisar certinho se compensa para você fazer um bom negócio e não se arrepender com o tempo, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Até a próxima!